Congresso mantém veto e permite cobrança de bagagens em voos. Faltaram 10 votos para impedir a medida. Segundo o governo, franquia obrigatória limitava a concorrência. O Brasil já tem um novo Procurador-Geral da República. Augusto Aras foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e teve a indicação aprovada pelo plenário do Senado. E cresce o número de suicídios entre policiais. A tensão é diária, estresse elevadíssimo. O número de policial que se suicida é maior do que o número de policial que é assassinado. Comissão de Assuntos Sociais discute o tema. Esses são os destaques da edição de hoje do Senado Notícias, que começa agora. Olá, um bom dia para você. Passageiros vão ter que continuar pagando pela bagagem despachada nos voos. O Congresso Nacional manteve ontem o veto ao dispositivo que incluía uma franquia de até 23 quilos por viajante nos bilhetes em aviões com mais de 31 assentos. Segundo o governo, a obrigatoriedade de franquia de bagagem limitaria a concorrência, pois impactaria negativamente o modelo de negócios das empresas aéreas de baixo custo, cuja principal característica é a venda em separado de diversos itens que compõem o serviço de transporte aéreo. A liberação das bagagens havia sido incluída pelo Congresso na medida provisória sobre o setor aéreo. Mas, com a manutenção do veto, continuam as cobranças para despachar as malas. No mundo inteiro é assim, funciona dessa mesma forma. Onde que funciona diferente? Na Venezuela, no México e na China. Esse monopólio absurdo das empresas que hoje ganham na bagagem, ganham no preço da passagem e oferecem produtos da pior qualidade à população. Abaixo a cobrança de bagagem despachada. A proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem não foi analisada, pois os parlamentares não concluíram a votação dos vetos. A sessão foi encerrada por volta das 10h30 da noite e uma nova reunião do Congresso foi convocada para a próxima quarta-feira à tarde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou em plenário que a convocação da sessão do Congresso na tarde da última terça-feira não teve o objetivo de adiar a votação da reforma da Previdência. Segundo ele, líderes na Câmara e no Senado e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobraram a análise dos vetos e também a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Davi Alcolumbre se comprometeu a colocar em votação a PEC da reforma da Previdência na próxima terça-feira. De manhã, na Comissão de Constituição e Justiça e à tarde no plenário em primeiro turno, sem prejudicar o calendário estabelecido por acordo de líderes. A decisão da convocação desta reunião do Congresso, que foi diante do apelo de senadores, de líderes e de deputados, assim como foi feito pelo presidente da Câmara. Nesse sentido, eu quero dizer que de maneira nenhuma eu gostaria de cancelar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. De maneira nenhuma eu gostaria de cancelar a leitura do parecer do senador relator da reforma da Previdência. Se cometi um erro, peço publicamente desculpa. O compromisso desta presidência, da Secretaria da Mesa com todos os senadores, é que a gente vote na terça-feira, no plenário da CCJ pela manhã, a reforma da Previdência e tarde e noite da próxima terça-feira a gente possa votar em primeiro turno, cumprindo o calendário que foi estabelecido por todos os líderes. Ou seja, o adiamento da votação de ontem não interferirá no calendário apresentado por todos os líderes partidários. Logo mais, às 10 horas da manhã, a Comissão de Meio Ambiente vai fazer a terceira audiência pública para a avaliação da Política Nacional sobre Mudança no Clima. Firmada em 2010, a política tem como meta a redução em até 39% das emissões de gases de efeito estufa pelo Brasil até 2020. O diferencial dessa audiência pública é que ela faz parte de uma parceria do Senado com universidades para incentivar justamente a participação de estudantes nos debates legislativos. Alunos da Universidade de Brasília enviaram perguntas sobre o tema que vão ser lidas pelo presidente da comissão e respondidas pelos debatedores. A participação conta como crédito no currículo.
quando você vê as universidades, as escolas interagindo diretamente com o legislativo, esse processo, essa junção é extremamente positivo. É isso que vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade melhor, que tenha um conteúdo mais significativo, que seja mais reflexiva e que possamos contribuir para que efetivamente as nossas leis, que o Congresso, se nós fizermos uma análise sociológica, ele deve representar a população. E será que realmente o Congresso Nacional reflete a população? Eu não tenho dúvida de afirmar que não. Com essa proximidade das universidades interagindo diretamente no processo legislativo, isso você desperta no estudante, na população de uma forma geral, o interesse pela política e não essa aversão que nós temos. Uma sessão solene do Congresso Nacional vai ser realizada às 11 da manhã para a promulgação da emenda constitucional da sessão onerosa, que autoriza o governo federal a fazer leilão de novos campos de exploração de petróleo, aprovada na Câmara e no Senado. A parte da proposta de emenda à Constituição que trata do compartilhamento dos recursos arrecadados nos leilões do pré-sal, destinando 15% desse valor aos municípios e outros 15% aos estados e ao Distrito Federal, foi incluída no texto pelo Senado e segue em tramitação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado falou sobre o assunto. Essa parte dos estados, o Senado que incluiu os 15% para estados e municípios. Essa parte do Senado vai ficar tramitando na comissão especial aqui na Câmara e a parte que nós vamos promulgar amanhã é a parte que autoriza o governo a fazer o leilão dos novos campos de exploração que vão dar aquele recurso para o governo federal. A Comissão de Direitos Humanos se reúne hoje às 2 horas da tarde para debater o Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. A audiência pública foi requerida pela senadora Leila Barros. O presidente do colegiado, Paulo Paim, comenta o assunto. Os dados são assustadores. O número de mortes por suicídio no mundo chega a 800 mil pessoas por ano. E a maioria jovens, naquela idade entre 15 e 16 anos. Então esse movimento que vamos fazer nesse debate da CDH é para aprofundar o debate e mostrar por que buscar caminhos para evitar que tanta gente vá para a linha do suicídio. Tem outro dado que é assustador, que mais morrem policiais no Brasil por suicídio do que aqueles que morrem no confronto com bandidos. A campanha Setembro Amarelo também foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nesta quarta-feira. Mas esse é um assunto sobre o qual os debates só estão começando. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais pediram atenção a este tema aí que falou o senador Paulo Paim, o suicídio de policiais. A tensão é diária, estresse elevadíssimo. Do confronto entre as forças de segurança e o crime, o lado visível são as baixas para ambos os lados, morte de bandidos e policiais. O que pouco se sabe e se comenta são as estatísticas de suicídios entre os profissionais da segurança pública. Os policiais têm um programa nacional de qualidade de vida, criado no ano passado. Mas os senadores da Comissão de Assuntos Sociais alteraram a lei para que o Provida seja explícito nas ações de prevenção ao suicídio. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano passado houve 104 suicídios entre policiais civis e militares. O quadro é grave para os senadores, daí a necessidade do projeto de lei seguir direto para análise do plenário e não para a Comissão de Constituição e Justiça, como estava previsto. O requerimento de urgência aprovado foi pedido pela relatora, a senadora Elisiane Gama. Além de ações de prevenção contra o suicídio, o projeto obriga a publicação anual de dados sobre suicídio entre os policiais. O acesso fácil à arma de fogo para uma pessoa que já tem uma propensão, que está num momento de fragilidade emocional, é muito mais fácil naquele impulso ela fazer. Então, o profissional de segurança, a gente tem que redobrar a atenção para identificar os problemas que ele está passando e tentar se antecipar ao fato. Eu fiquei impressionado com os números, senador Romário. O número de policial que se suicida é maior do que o número de policial que é assassinado. Se a gente não tiver uma preocupação com esses programas, o suicídio, que em geral é a culminância de uma depressão, ele vai, infelizmente, aumentar. Nós vamos ter um problema que vai recrudescer exatamente pelo
por se considerar esse hoje um mal do século. Outras comissões se reúnem na manhã desta quinta-feira. Vamos conferir na nossa agenda. Daqui a pouco, às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, vai ser tema de audiência pública a reorganização societária entre as subsidiárias Eletrosul, Centrais Elétricas e a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica. Esse será, então, o tema da nossa audiência pública. No mesmo horário, na Comissão de Direitos Humanos, haverá reunião deliberativa. Um dos itens na pauta é o projeto que inclui a prevenção da violência contra a mulher como tema transversal e direitos humanos e cidadania no currículo da educação básica. Às 9h30 da manhã, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional faz a segunda audiência pública para discutir o Programa de Defesa Cibernética. Às 10 horas, a Subcomissão de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa também faz audiência pública para discutir a gerontecnologia, as mais recentes conquistas tecnológicas funcionais para a pessoa idosa, o problema do acesso da cidadania carente às tecnologias de alto custo, entre outros assuntos. Também às 10 horas, a Comissão Mista da Medida Provisória 889 faz audiência pública para discutir as mudanças trazidas pela medida que criou possibilidades de movimentação das contas do PIS/PASEP e o saque aniversário no FGTS. O Senado aprovou nesta quarta-feira o nome de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. A indicação foi confirmada em plenário depois de ser aprovada numa longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. A nomeação de Aras já foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A indicação de Augusto Aras foi aprovada em votação secreta. 68 senadores votaram a favor e 10 foram contra. Ele precisava de maioria absoluta para ser aprovado, ou seja, mais de 41 votos. Aras vai substituir Raquel Dodge à frente do Ministério Público Federal. Ele vai ficar no cargo por 2 anos. Doutor Augusto Aras, que acaba de ser aprovado pelo plenário do Senado Federal, desejando muito êxito, muita sorte na condução da Procuradoria-Geral da República para que possamos juntos pacificar o Brasil. Eu estou aqui nesta casa há 9 anos. Eu assisti à recondução do então procurador Gugel, a condução e a recondução do Rodrigo Janot e a condução da então procuradora-geral Raquel Dodge. E vi a nossa Comissão de Constituição e Justiça dar a maior votação de todos esses anos que eu aqui estive presente ao doutor Augusto Aras. Antes da votação no plenário, Augusto Aras passou 5 horas e meia em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado por 23 votos favoráveis e 3 contrários. Os senadores perguntaram sobre a autonomia do Ministério Público, meio ambiente, casamento gay e principalmente a Operação Lava Jato. A chamada Operação Lava Jato representou importante marco no combate à corrupção. As boas práticas ali desenvolvidas devem ser estendidas a todo o Ministério Público e a todos os níveis da esfera política, aprimorando-se métodos e sistemas, sempre dentro da ordem jurídica. Sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador nos Estados Unidos, Aras disse que vai respeitar a decisão do Senado, mas sinalizou que não considera nepotismo. Posso dizer com a tranquilidade de que a súmula que disciplina o nepotismo não a estende a agentes políticos. Em todos os estados, municípios, há filhos e parentes de primeiro e segundo grau, ocupando cargos de secretaria de Estado, secretaria de município, sem que isso atinja nenhum valor constitucional. O senador Fabiano Contarato questionou Aras sobre a assinatura dele numa carta de compromisso da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que trata de temas como cura gay e considera família apenas as que são formadas por heterossexuais. Eu sou delegado de polícia há 27 anos, eu sou professor de Direito há 20 e estou como senador da República. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor procurador. Diz mais, estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador.
Confesso a Vossa Excelência que imediatamente eu não li aquela pauta inteira, depois fui ler, fui cobrado, fui ler, e eu vi que apenas o item 7, que é o item que Vossa Excelência se resigna, realmente ela tem um enfoque que está superado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Aras disse aos senadores que o Ministério Público terá independência, mas em harmonia com os demais poderes. O Ministério Público defende a separação dos poderes e defende que, no universo da sua independência e harmonia, deva, sim, as respectivas instituições tratarem a harmonia, no sentido de que o sagrado interesse público prevaleça, de que o propósito da República, que é o bem comum, seja sempre levado em conta. A Comissão Mista de Orçamento ouviu nesta quarta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre as propostas do governo para a Lei Orçamentária de 2020 e para o Plano Plurianual de 2020 a 2023. A reunião acabou sendo interrompida depois de uma discussão entre o ministro e o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O ministro Paulo Guedes confirmou que despesas como salário mínimo, educação básica e saúde preventiva vão continuar com crescimento indexado. Pela proposta da LOA, o valor do salário mínimo vai passar de R$ 998 para R$ 1.039. Desde 2014, as contas públicas estão no vermelho. No entanto, o ministro se mostrou otimista em relação ao cenário econômico. E os resultados já estão vindo. A taxa de risco do Brasil está no menor nível da história. Os juros já estão começando a descer. A economia já gerou mais emprego nesses primeiros 6, 7 meses do que nos últimos 5, 6 anos. Já é o menor déficit dos últimos 5, 6 anos. O ministro também falou sobre a urgência da aprovação da reforma da Previdência e disse que o Pacto Federativo será entregue pelo governo. Guedes defendeu uma comissão mista do Senado e Câmara para análise da reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre a necessidade de mudanças no orçamento. Eu acho que todos nós que estamos na política, devemos sempre refletir muito sobre a peça orçamentária do próximo ano, que, como o ministro disse, deixa de forma clara a sinalização que ou nós reformamos o Estado ou nós estaremos aqui apenas validando o pagamento de pessoal e custeio da máquina pública sem nenhuma capacidade de investimentos. Mas a reunião teve que ser encerrada após o início de uma discussão entre Paulo Guedes e o deputado federal Glauber Braga. O parlamentar questionou se o ministro teve ganhos bilionários antes de entrar para o ministério e declarou que os governos do PT fizeram ajustes nas contas públicas. Faça a acusação num fórum privado e será processado. Faça. Olha, vamos apurar isso profundamente. O ministro está com a palavra, Vossa Excelência tem a obrigação. Que é isso, pelo amor de Deus? Está suspensa a reunião. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, participou de audiência pública sobre a medida provisória que transforma o COAF, antes ligado ao Ministério da Economia, na Unidade de Inteligência Financeira, agora vinculada ao Banco Central. Para o ex-ministro, a transferência é uma aberração administrativa. Eu não discuto as razões políticas pelas quais se fez a transferência do COAF para o Banco Central. Do ponto de vista administrativo, é uma aberração. Eu acho que não tem paralelo na história do país. Talvez não tenha no mundo. Qual seja, órgãos de mesmo nível hierárquico, um subordinado a outro. Nesse sentido, a vinculação do COAF ao Banco Central significa, para usar uma palavra inglesa, um downgrading, uma redução da importância do COAF do ponto de vista administrativo, né? E, portanto, é uma medida esquisita e surpreendente. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado foi instalado nesta quarta-feira e elegeu Jaime Campos para a presidência do colegiado. O vice-presidente é o senador veneziano Vital do Rego. O senador Otto Alencar, por ser o mais idoso, foi o responsável por conduzir o processo de instalação do Conselho e de escolha dos novos dirigentes do colegiado. Escolhido por aclamação, Jaime Campos disse que vai continuar pautando sua conduta pelo diálogo e pela obediência à legislação. No exercício da política,
Sou daqueles que acreditam no poder da palavra, no diálogo e nos valores democráticos. Desta presidência, não haverá atos de revanchismo ou decisão assassodada. Sou um legalista. Vou seguir rigorosamente o devido processo legal, preservando o regimento interno do Senado, o Código de Ética e a Constituição Federal. Eleito vice-presidente do Conselho por voto secreto, veneziano Vital do Rego disputou o cargo com o senador Marcos Duval. Estou aqui para ser um colaborador ao meu companheiro amigo que tive a oportunidade de integrar em bloco partidário aqui nesses primeiros meses e depois, por força de razões de natureza pessoal, não podendo mais estar, senador Marcos Duval, entre nós não há disputas. É extremamente salutar, afinal de contas, todos indistintamente aqui propugnamos por esses bons encaminhamentos. Após a eleição, Jaime Campos e Veneziano receberam os cumprimentos dos demais integrantes do Conselho. Um conselho que deve sim ser presidido por alguém experiente, por alguém experimentado, por alguém equilibrado, e o senador Jaime Campos, com seus predicados, fará esse trabalho de legitimação, de eficiência e de condução do Conselho de Ética. Desejar a vossas excelências e a todos os conselheiros um ótimo mandato. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis no país. Nós não podemos jamais permitir que esse conselho seja o ponto recursal de qualquer tipo de intriga ou qualquer tipo de perseguição com qualquer outro colega e muito menos extrapolamentos possam vir ser cogitados a acontecer nesse conselho. Dar os parabéns pela posição como presidente dessa comissão tão importante. Também parabéns ao amigo veneziano pela vitória de forma democrática para assumir a vice-presidência. Sabe que pode contar comigo independente de qualquer coisa, nós estamos aqui trabalhando junto. A intenção é contribuir para a gente poder preservar a imagem e a integridade do Senado. Compete ao Conselho de Ética atuar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar no Senado. Para isso, o colegiado deve se pautar pelas normas do Código de Ética, do Regimento Interno e da Constituição Federal. O Conselho de Ética é responsável por receber e analisar representações ou denúncias contra senador, que podem resultar em medidas disciplinares como advertência, censura verbal ou escrita, perda temporária do mandato e perda do mandato. O Conselho é integrado por 15 membros titulares e mesmo número de suplentes, eleitos para mandato de 2 anos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.